Oi, turma! Bora, turma! Oi, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino. E meu irmão do céu! O Corinthians que tá pra ter um acerto com o Memphis Depay, né? Jogador holandês aí. Jogou a última Eurocopa na Holanda, jogador de Barcelona, Manchester United, tava no Atlético de Madrid. Nesse final de semana agora, a imprensa empolvorosa que o Corinthians acertou com o Memphis Depay. E aí, mano, com a imprensa empolvorosa, com esse possível acerto do Corinthians nesse jogador, a mídia ficou revoltada, irmão. Nossa senhora. Tem jornalista que chamou o torcedor de burro. Mano do céu, os caras ficaram indignados com o Corinthians trazendo esse jogador, irmão. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like, deixe seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Irmão, o negócio é o seguinte, cara. Cara, a mídia ficou estarrecida com esse possível acerto, tá praticamente certo, de Memphis Depay ser novo jogador do Corinthians. Ainda não foi anunciado, ele vai fazer uns exames na Holanda e deve estar essa semana agora. Nessa semana agora ele deve ser anunciado como novo jogador do Corinthians. E uma galera da imprensa, vou mostrar de alguns aí só pra você, os caras ficou indignado, irmão. Os caras ficou revoltado. Não estão acreditando. Mano, não é porque o Corinthians primeiro, hein? O Corinthians não tá com salários atrasados. O Corinthians tá com salários em dia. Pagou agora no mês de agosto e pagou antecipadamente. O Corinthians tá com salários em dia. O Corinthians tá devendo 2 bilhões? Tá. Só que o Corinthians... Aí o que a imprensa tá argumentando? Isso não quer dizer nada, mano. Todo time deve. Não é porque você tá devendo 2 bilhões que você não pode contratar. Tá certo? O São Paulo tá devendo também 600 milhões. Contratou ano passado o Ramos Rodrigues e tudo mais. Vamos parar de hipocrisia, tá certo, mano? O que acontece? E outra, o torcedor não tem que ficar preocupado nada com as contas do clube. O torcedor é raiz, irmão. O torcedor é paixão. O corintiano tá adorando essa contratação de Memphis Depay, como o São Paulino no ano passado adorou a vinda do Ramos Rodrigues. 1%, 2% do torcedor fica preocupado com as contas do clube. Nós torcedores, cara, nós quer ver o momento. A gente tá se danando para as contas do clube. O cruzeirense na época lá, o Cruzeiro, o Corinthians vai cruzeirar. Antes do Cruzeiro cair, ele tinha sido bicampeão na Copa do Brasil, campeão brasileiro e tudo mais. O cruzeirense não tava nem aí com as contas. Depois que a ficha cai e tudo, a gente quer viver o momento, nós torcedor, cara. Você acha que nós, São Paulo, tava preocupado com as contas, o jeito que o São Paulo ia pagar o Ramos Rodrigues? Hoje a gente viu lá, que tá devendo aí no negócio do Daniel Alves. Irmão, quando o Daniel Alves veio pro São Paulo, eu adorei, cara. Nem o São Paulo anunciou ele à noite, umas 8 horas da noite de uma terça ou quarta-feira, eu nem dormi, cara, pra você ter uma ideia. Nem dormi. Nós é assim, cara. Agora o jornalista quer que a gente seja... Ninguém de nós é economista, rapaz. Até tem um monte de jornalista aí que virou contador, quer saber das contas do Corinthians. Faça-me um favor, cobrando o torcedor, que o torcedor tem a obrigação de fiscalizar as contas do clube. Tem. Mas, mano, o torcedor é passional, cara. Vai uma contratação dessa... O cara é bom de bola. Memphis deu uma baita contratação, veio para agregar o futebol brasileiro. Aí tem um monte de jornalista tá revoltado que o Corinthians tá devendo para um monte de time, hein? Parece que o Corinthians tá devendo pro Cuiabá, tá devendo pro Flamengo, tá devendo pro time do Félix Torres. Aí, irmão, aí é negócio do Corinthians, cara. Tá certo? Eu sou contra fair play financeiro. Irmão, se o Corinthians quebrar de vez, aí tá fudido. O que a turma tá preocupada, cara? Os jornalistas ficou tudo que é inadmissível, que é um escárnio contratar, é nada, rapaz. Quando o Flamengo tava quebrado, contratava um monte, tá certo? O Palmeiras contratou aí Lucas Lima por uma fortuna, paga aí 2 bilhões de salário pra um monte de gente, tá certo que Palmeiras e Flamengo tem andado em dia, tudo, as contas em dia, tudo, mas mesmo assim, rapaz, ninguém falava nada. Agora que o Botafogo tá começando a contratar também, o pessoal pede fair play financeiro. Eu sou contra fair play financeiro. Eu acho que tinha que contratar os times tudo aí, cara. Todo mundo tinha que ter time bom. Todo mundo. Aí as contas, quem anda em dia, beleza. Aí os times que tiver contratando, e depois para pagar, aí os clubes que arguem com consequência. Pô, acho que cada um devia cuidar do teu e foda-se.
Eu acho que os clubes deviam se unir para a arbitragem melhor. Os clubes deviam se unir para a arbitragem melhor. Fair play financeiro é que se for. É que tem clube que tá com medo de perder a mamata, de ganhar título, né? Flamengo e Palmeiras tá vendo que outros times... A Emídia tem morre de medo de São Paulo e Corinthians se reestruturar e pagar as dívidas, pai. O ano passado com o Ramos Rodrigues foi a mesma coisa. O São Mauro César questionou. O São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Dá uma ligada no que alguns falaram aí, irmão. Os caras estão revoltados com o Corinthians trazendo Memphis Depay. O que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. Se põe no lugar do presidente do Cuiabá. O Cuiabá está brigando com o Corinthians para não cair para a Série B. O Corinthians contratou um baita jogador junto ao Cuiabá e está devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá. Eu estou citando o Cuiabá porque está ali, ó, no mesmo nível do Corinthians, na parte técnica. Mas o Corinthians deve ao Flamengo a compra do Mateuzinho. Mas pagou 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro para comprar o Hugo Souza. Por que eu não pego o dinheiro que vai comprar o Hugo Souza e paga os clubes que o Corinthians está devendo? E são vários. É Toluca, da compra do Pedro Raul, é o Flamengo do Mateuzinho, é o Cuiabá do Ranielli. Tem vários outros. É o Santos Laguna do México, que já foi à FIFA contra o Corinthians, da compra do Félix Torres. O que eles estão fazendo é um tremendo absurdo, gente. É um absurdo, é feio. É feio. E é justo o Corinthians, por exemplo, não cair para a Série B e o Cuiabá acabar caindo para a Série B? Claro que não é justo. É igual nós, velho. Às vezes você tá devendo pra um monte de gente. Chegou o final de semana. Você larga a mão de pagar suas contas pra tomar tua cerveja. Seu Madruga seu Madruga devia 14 meses de aluguel e foi pra Acapulco. Mano, vai falar aí, cara. É lógico que você fica puto que o cara tá te devendo. E você descobre que o cara foi pra praia, que o cara tá curtindo a balada e o cara te devendo. Você fica puto. Isso é com certeza. Igual ele falou aí, é pra ficar puto. Eu já descobri, teve cara que ficou devendo dinheiro pra mim e eu descobri que o cara tava viajando pra praia e tudo mais. Pô, você fica puto, o cara não tem dinheiro pra te pagar, mas tem dinheiro pra tomar uma cerveja. Mas daí, mano, foi de cada um. Eu já deixei a vez de pagar uma continha pra me tomar uma cerveja, pra me dar uma curtida. Certo? Depois virava pra se pagar. Isso que o Corinthians, você acha que o Corinthians vai... Parece que o Cuiabá deve pro Corinthians, né, mano? Cuiabá deve pro Corinthians do Ranielli, parece. Do Walter. Parece que deve. Ó o Mauro César. O mais impressionante, e vai ter aqui comentário de uns babacas aí, é que o cara, o torcedor muitas vezes, não é só do Corinthians, não, é geral isso, gente. O torcedor ele consegue ser tão tosco, ele consegue ser tão limitado intelectualmente, o cara consegue ser tão raso. Desculpa usar uma expressão. Ele consegue ser tão burro, em alguns casos, não são todos, é claro, mas alguns, que ele não entende o papel aqui desse jornalista, de outros jornalistas, Que isso, cara? que é alertar para a gravidade do problema. A cruzerada está em curso. Eu falei, inclusive, na Jovem Pan, que eu achava uma loucura, tanto o Corinthians, até o Flamengo, com a condição financeira que possui hoje, entrar nessa aventura, porque é muito dinheiro para um jogador. No caso do Flamengo, o jogador não é a posição que o Flamengo precisa. No caso do Corinthians, é impossibilidade, dentro de um raciocínio minimamente lógico, de uma gestão minimamente organizada, de você fazer tal investimento. Num outro momento, o Corinthians organizado, é lógico que poderia entrar nessa parada. É grande o bastante para isso, mas não é o caso. E é incrível que o torcedor ainda fique discutindo como se fosse uma discussão de botequim. Ah, você quer o seu time, porque o cara sabe que eu sou Flamengo. Mano, deixa cruzeirar, velho. Se for cruzeirar, quem vai se fuder é o torcedor do Corinthians, é o Corinthians. Deixa cruzeirar, velho. Tá certo que o jornalista tem o papel de alertar, né? Mas hoje tem muito jornalista que é clubista, irmão. Vene Casagrande, Mauro César, eles são Flamengo. Eles vão puxar a sardinha pro lado do Flamengo. Tem a dúvida disso. Você viu o ano passado, na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, cara. O Mauro César tá louco. O Eric Faria, durante a transmissão da final da Copa do Brasil ano passado, xingando o São Paulo, que o São Paulo não mudava o time. Durante a transmissão, lembra que vazou o áudio? Hoje a imprensa não é mais imparcial. Tem muito jornalista que não é imparcial. E esses dois aqui, gosto muito dos dois, mas quando envolve o Flamengo, tava atrás de Memphis Depay também, né, mano? Tava atrás. Tem aqui mais um aqui também, tá certo? Tinha mais um aqui, rapaz. Tem mais dois aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Eu achei mais dois aqui. Se liga aí, vai. Se liga aí. Tratação de um nome internacional para o Corinthians. Memphis Depay. O Corinthians que não pagou a parcela do Ranielli pro Cuiabá outro dia.
o Corinthians, que deve dinheiro para vários empresários, O Cuiabá o tá devendo pro o Corinthians. André Cury, né, que vai lá e bloqueia a conta corrente do Timão. Aí, os caras me arrumam o Memphis Depay. Como é que o Corinthians vai pagar toda essa gente? E, cara, como é que pode acontecer uma coisa? Como é que você pode atrasar uma parcela do Cuiabá um mês atrás e contratar um cara que supostamente quanto é 3 milhões? Estavam falando em 3 milhões? É isso mesmo. E soma-se a isso, a patrocinadora master do Corinthians está com problemas com a justiça. O CEO foi preso. Ela é quem iria ajudar, ou quem vai ajudar nessa contratação do Memphis. O CEO foi preso. Sobre o Augusto, eu acho importante que vocês, e os corintianos estão aqui, achando que foi maravilhoso contratar o Depay. Tomara que ele ajude muito e o time escape do rebaixamento. Mas é um problema. Vai ser o buraco da dívida vai aumentar e os compromissos do Corinthians vão começar a ficar cada vez mais difíceis, né? Mano, o Cuiabá parece que deve pro Corinthians do Balto. E outra, mano, o torcedor agora não tá preocupado com a dívida, velho. Vocês não entendem, o jornalista vai... Nós, torcedores, estamos aí comemorando igual o São Paulino no ano passado com o Ramos Rodrigues. Hoje a gente vê que foi um erro. Depois de um ano o São Paulo tá devendo pro Ramos Rodrigues. O do Daniel Alves foi a mesma coisa. A gente achou maravilhoso, a festa extraordinária pro Daniel Alves. Tá aí o rombo que foi. Depois a gente vê, tá certo? Mas é assim, cara. Torcedor é assim. Não adianta querer cobrar do torcedor que o clube anda em dia. Tem 2% do torcedor quer que o clube ande em dia. Do mais, a gente quer time forte, cara. E foda-se a dívida. Essa é a realidade. Essa é a realidade do torcedor. Nós, torcedores, queremos times fortes. E poucos olham para a dívida do clube. Nós, torcedores, enquanto o clube estiver ganhando título e tudo mais, nós tá se fudendo, se lixando para a dívida do clube. Essa é a realidade. A contratação de Depay pelo Corinthians é um escárnio, é uma piada de mau gosto com quem paga em dia. Você imagina que Corinthians e Cuiabá estão juntos na zona de rebaixamento, lutando contra a queda no Brasileirão. O Cuiabá recentemente reclamou que o Corinthians não paga as parcelas em dia da contratação do Ranieri. Neste mesmo momento em que o Corinthians não paga suas parcelas em dia, vai contratar um jogador que esteve na última Eurocopa, pagando quase 3 milhões por mês. É justo o Corinthians não pagar o Cuiabá, que está competindo com ele para não cair, e ir ao mercado e contratar um jogador da última Eurocopa? Isso é justo ou pode ser caracterizado como um doping financeiro? O fair play financeiro ele serve não só para limitar os gastos das equipes, mas para manter a competitividade do campeonato de uma forma justa. Não deveria ter, pelo menos, espaço para o Corinthians contratar um jogador sem antes arcar com os seus compromissos, entre eles o do Cuiabá, que, por coincidência, também luta para não cair na zona de rebaixamento. Essa situação não é nada justa com o Cuiabá e não é justa com as outras equipes que se preocupam em pagar as contas em dia. O Fortaleza, por exemplo, é um grande case de sucesso. Se reorganizou, se reestruturou, paga suas contas em dia, está hoje lutando pela parte de cima da tabela do Brasileirão, já foi vice da Sul-Americana, está de novo lutando para avançar na competição internacional. Isso aqui só para falar da injustiça com os outros times, com os rivais que estão ali no mesmo campeonato e pagando as suas contas em dia. Não dá nem para pensar o que pode ser do Corinthians no futuro, caso ele assuma esses gastos e caia para a segunda divisão no ano que vem. Você já imagina o caos? Se a dívida não para de crescer agora na primeira divisão, imagina se o Corinthians for rebaixado. Ainda que o Corinthians não seja rebaixado, se o Corinthians continuar na Série A. Como um time que vê a sua dívida chegando na casa dos 2 bilhões não para se reestruturar e se reorganizar? É um negócio temerário, não só para o campeonato, para o produto como um todo, mas também para o próprio Corinthians. E o corintiano deveria pensar nisso. Torcedor não pensa, mano. Nós, torcedores, não pensamos em dívida do clube. É muito pouco. Quem vai pagar o pato é o Corinthians. É pagar pra ver, velho. É pagar pra ver. O corintiano hoje tá rindo à toa. E tá rindo ainda mais da mídia, tá assim. Igual o São Paulo ano passado. Nós, São Paulino, com o Daniel Alves, com a música, a gente deu risada. Baita contratação histórica. Depois nós se fudeu, tá?
Vamos ver, é guardar pra ver. Mas a mídia tá mordendo os beiços com o Corinthians.